Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, dando continuidade aqui à resenha do livro Capoeira na Bahia, Crônicas do Cotidiano da Arte, parte 4. Esse livro é do mestre Jean Adriano, conhecido na capoeira como Jean Pangolin. Na parte 6 nós temos a capoeira no labirinto das possibilidades, histórias, símbolos, significados e significantes. Abre aspas, diz o mestre. Nos propomos a refletir sobre uma capoeira de perspectivas mais versáteis e compatível com a dinâmica cultural, sem contudo desfocar de seus traços ancestrais e identitários. Olha, quando ele fala dinâmica cultural, ele quer dizer o seguinte: a cultura ela não é estática, ela não é algo fixo, imóvel, consolidado. A cultura é dinâmica, ela passa por transformações. Ele nos dá aqui a metáfora da árvore, para que nós possamos perceber como que as diferentes visões sobre um mesmo objeto elas são importantes. Ele nos diz mais ou menos assim: imagine uma árvore frondosa com frutos lá no pasto. O agricultor vai ver a árvore na perspectiva de apanhar o fruto para seu consumo ou para o comércio. Já um marceneiro já vai olhar a árvore como um possível objeto de transformação numa mesa, numa porta, numa janela. Já outro vai ver aquela árvore no sentido de preservá-la, pensando no frescor da sua sombra nos dias quentes. E daí por diante. Ou seja, um mesmo objeto, a árvore, ela é passível de diversas interpretações a depender do sujeito que faz essas observações, a depender de quem está vendo a árvore e de quais os seus interesses para com essa árvore, né? Ele nos fala aqui sobre as mudanças da capoeira, sobre as perspectivas de mudanças, como as mudanças acontecem, sobre o berimbau. Ele nos coloca e nos indaga. Imagine se alguém dissesse: epa, isso não pode, porque não faz parte da tradição da arte. Ele está fazendo referência aqui lá na década de 40, 50, onde a capoeira era praticada sem o berimbau, sem esse instrumento. E o instrumento foi introduzido na capoeira. Ele está questionando aqui se naquela época alguém virasse e falasse: não, mas não pode, nós temos uma tradição. Não existe esse instrumento entrar aqui na roda de capoeira. É isso que ele quer dizer. Abre aspas, o que importa é que em dado momento o novo, ou seja, o berimbau ou os berimbaus, foi aceito, modificando as regras e sendo ressignificado diante de uma comunidade. O que significa isso? O berimbau entrou e com ele vieram várias funções. Cada um dos 3 berimbaus que compõem a orquestra desempenha um papel dentro da dinâmica do jogo, dentro da dinâmica da roda. Portanto, pensar hoje em produção de conhecimento em capoeira passa necessariamente por reconhecer a mudança num contexto de significados e significantes. Ele está alertando aqui não para inovações sem fundamentação, mas para aquelas inovações que vieram contribuir com a capoeira. Ele não está falando aqui que qualquer modificação. Não vamos pegar, por exemplo, satirizando um pouco, e introduzir a sanfona na roda de capoeira. Não, tem que ser alguma coisa que venha somar, venha contribuir, não venha tirar, não venha desarmonizar a roda e a sua finalidade. Continua a nos provocar o mestre no sentido de refletirmos sobre as nossas práticas. Abre aspas, como arqueiro de nossa história, tensionarei o arco e a flecha da vida, puxando a seta do saber para trás e apontando-a para frente. Fecharei no futuro algumas possibilidades a partir de interlocuções com o passado e seus diferentes contextos. O mestre está usando aqui a metáfora do arqueiro e da flecha, do passado, do presente e do futuro, para que nós possamos pensar a capoeira não como algo fixo, porque a capoeira faz parte da cultura, e como eu falei, a cultura é dinâmica, a cultura é móvel, a cultura se transforma com o tempo. Então ele fala que nós temos que ter essas interlocuções com o passado e os seus diferentes contextos, porque a capoeira, em cada contexto do passado, ela foi apresentada de uma forma. Vamos ver a provocação que ele faz aqui no último parágrafo da página 38.
Assim pergunto-me, se Bimba hoje teria uma regional de sistematização tão próxima dos métodos de ginástica. Ele está falando aqui, fazendo uma crítica, né, a algumas capoeiras que são tão acrobáticas, mas que ainda se denominam de capoeira regional, mas que perderam a sua essência. Mesmo sabendo que atualmente não estaremos influenciados por tais métodos e nem vivemos uma ditadura fascista que nos obrigue a criar um método com a cara de nossa sociedade, ou consideraremos puro acaso esses acontecimentos? Pelo que eu entendi, ele faz uma provocação, porque Mestre Bimba foi um inovador, tanto que ele criou a partir da capoeira antiga, né? Uns dizem a partir da capoeira Angola, mas não vem ao caso, e ele criou um sistema de ensino, ele criou as sequências, as famosas sequências de Bimba, que na verdade eram uma sequência só, dividida em 8 partes. É um método de ensino sistemático para que o aluno pudesse aprender. Então ele quer questionar o seguinte: se Mestre Bimba, naquela época, foi tão inovador, foi tão perspicaz para transformar a capoeira e fazê-la disseminar-se por todos os países, quase todos os países do planeta, será que hoje, se ele estivesse vivo, ele ainda estaria preso ao passado ensinando aquela capoeira? Ou ele aceitaria essa capoeira de hoje tão modificada quanto se tem visto por aí? No mesmo sentido, ele nos indaga, abre aspas, ainda temos a regional de Bimba, Angola de Pastinha, ou os berimbaus de Mestre Valdemar? Arrisco-me a dizer que não, e isso pelo simples fato de ter sido impossível para Bimba remontar a capoeira de Bentinho, ou Pastinha remontar a de Benedito, pois os tempos mudam as pessoas e as pessoas mudam os tempos, sendo a dinâmica cultural impossível de ser congelada ou xerocada em sua totalidade. Assim, quem se considerar capoeiras xerox, atire a primeira pedra. O que ele está falando? Olha, nós não podemos achar que nós vamos ter um grupo de capoeira com as mesmas características, com os mesmos ensinamentos do Mestre Bimba ou do Mestre Pastinha. Por quê? Porque nós somos seres humanos e nós somos mutáveis, nós mudamos. Quando eu comecei a fazer essa gravação de hoje, eu era um. Ao final, eu serei outro. Eu terei as minhas funções fisiológicas mudadas, né? Nós somos organismos vivos em transformação. Então, isso que ele está falando. A cultura também é a mesma coisa. A cultura não para, a cultura é dinâmica. Então, nesse sentido que ele fala, nós podemos ter uma capoeira o mais fidedigna possível àqueles ensinamentos básicos de Mestre Bimba. Você pode manter a orquestra, um berimbau, 2 pandeiros, usar uma vestimenta parecida, fazer a sequência, usar toda aquela ritualística, mas nunca será a capoeira regional de Mestre Bimba, ou, no caso da Angola, a capoeira Angola de Mestre Pastinha. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Se Bimba não manteve-se, não conseguiu manter-se fiel ao seu mestre, ao que o seu mestre o ensinou, Mestre Bentinho, e Pastinha também do mesmo jeito, que eles transformaram as suas capoeiras, né? Mestre Bimba criou a luta regional baiana e Mestre Pastinha também criou uma metodologia de ensino, colocou a capoeira com a indumentária, com os uniformes dentro de um recinto fechado. Então ambos estavam muito à frente do seu tempo. O mestre nos assevera aqui no penúltimo parágrafo da página 39. Quero deixar evidente que não faço aqui apologia, propaganda, né, a essas aberrações vendidas por aí com o nome de capoeira. Pois não estou defendendo a lógica de que qualquer mudança é necessária e justa, mas sim que sejam legítimas as mudanças adaptativas da capoeira ao nosso tempo, desde que estas tenham referência na ancestralidade histórica e funcional da arte. Ao mesmo tempo que o mestre tem um discurso afinado com as transformações necessárias para que a capoeira se adapte aos novos tempos,
ao século XXI, ele reforça esse vínculo de se manter com a ancestralidade, os laços primeiros, os laços fundantes das duas capoeiras, da capoeira como um todo. Continua ele. Uma preocupação que não devemos deixar passar despercebida é que não podemos confundir essas mudanças funcionais adaptativas com a subserviência aos ditames do capital, ou seja, não podemos ingenuamente pensar que a dita capoeira contemporânea representa a modernidade, pois os elementos metodológicos dessa forma bizarra de capoeira, faz uma crítica aqui à capoeira contemporânea, não possuem nada de novo, haja vista que ainda utilizam os processos de estímulo-resposta, macroginástica, adestramento e sequências idiotizantes, como os velhos métodos de ginástica da década de 30. Sendo assim, o que existe de moderno nessa nossa nova velha capoeira? Faz uma crítica aqui ao uso errado que se faz do termo contemporâneo. Como nós já explicamos, a capoeira, ela é capoeira. Ela é capoeira regional, ela é capoeira Angola, jogada nos dias de hoje e, portanto, qualquer uma das duas formas de se jogar capoeira, elas são contemporâneas. Não existe um estilo contemporâneo. Ninguém criou esse estilo contemporâneo. É isso que ele quis dizer. Clareando um pouco mais, abre aspas. Sendo assim, por tudo isso já exposto, precisamos entender que a cultura é dinâmica e, como tal, transforma e sofre alterações. Nesse sentido, a capoeira de hoje deverá certamente ser diferente da de ontem, e não podemos temer ou resistir a isso, desde que estejamos atentos às referências históricas da arte, sua base filosófica ancestral e às necessidades reais de construção de uma sociedade mais justa, autônoma, crítica e criativa, pois só desta forma asseguraremos a dinâmica cultural sem perder as características que distinguem a prática da capoeira de outras expressões culturais. Chegamos então ao final da quarta parte e chegamos no meio do livro, ainda faltam mais 4 partes. Eu trouxe aqui mais um dado biográfico do mestre. Mestre Jean Pongolin foi formado por Mestre Ferreira, na Bahia, e ele faz parte da Associação Cultural Gueto. Cada letra dessa palavra gueto tem um significado. Então, gueto significa Grupo Unido para Educação e Trabalho de Orientação. É um projeto social que ele desenvolve desde 1999 com diversas ações sociais. Então o mestre continua nessa quarta parte a nos provocar, a nos fazer pensar sobre a nossa prática, sobre a nossa arte, sobre a cultura de forma geral e sobre principalmente as mazelas desse mundo que nós vivemos, onde a supremacia do dinheiro se sobrepõe às outras atividades humanas.